Olá, bem-vindo, Deus abençoe você, que bom poder entrar no seu santo e abençoado lar e desejar a você tudo de bom, muita alegria, muito amor, muita paz, muitas bênçãos, muita vida e muita saúde. E por falar em saúde, é claro, já está no ar o nosso programa, o seu programa Vida e Saúde, um programa sempre que tem essa característica fundamental, trazer informações que nos ajudam a conhecer melhor o nosso corpo, como funciona o nosso metabolismo e também aquelas doenças que tentam tirar a nossa paz, o nosso sossego, a nossa tranquilidade. E daqui um pouquinho, gente, um bate-papo interessantíssimo, muito esperado, hein? Você ligou, você mandou e-mail, quis que o tema viesse e nós trouxemos hoje aqui a doutora Edna Sakamoto. Ela é nutricionista, especialista em nutrição funcional e vai falar de um tema muito interessante que todo mundo, de uma forma ou de outra, às vezes a gente tem que enfrentar isso, intoxicação alimentar. Será que os alimentos que a gente está ingerindo a cada dia, será que podem provocar uma intoxicação? Tudo isso nós vamos aprender hoje aqui no Vida e Saúde. Mas o programa, é claro, fica muito mais bonito, muito mais atrativo, muito mais interessante quando você também interage conosco, quando você participa conosco. O telefone você já sabe, 19 3871 9620, 19 3871 9620. Ou se você preferir também, temos o nosso e-mail, vidasaude@rs21.com.br. Vamos consertar. vidasaude@rs21.com.br. A nossa produção, é claro, preparou uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo, sabe por quê? Para darmos início ao nosso bate-papo sobre intoxicação alimentar com a doutora Edna. Vamos à matéria. O verão é a estação do ano mais propensa a casos de intoxicação alimentar. O calor dessa época favorece o desenvolvimento de bactérias em alimentos mal acondicionados e manipulados sem as condições de higiene necessárias. Ela aumenta porque a bactéria se prolifera com maior facilidade nos alimentos, né? E nós temos aí, na realidade, dois casos. Tem a infecção alimentar, que seria a bactéria viva no alimento, isso é comum, né? E nesse caso o paciente vai apresentar vômito, diarreia e febre alta, né? E nós temos a intoxicação. A intoxicação, a bactéria esteve no alimento, aí com o aquecimento, com o preparo, ela morreu, mas deixou as toxinas. Com as temperaturas altas, o risco da intoxicação alimentar aumenta. E na correria do dia a dia, muita gente acaba comendo por aqui nas ruas mesmo. Por isso, preste bem atenção na conservação dos alimentos, porque com a saúde não se brinca. Nas ruas facilmente encontramos alimentos como sanduíches, cachorro-quente, churros, espetinhos, salgados, entre outros. E não tem como negar, eles são uma delícia. Na hora da fome a gente não pensa muito, né? Na hora da fome não dá para resistir, né? A gente não fica muito preocupado com o que tá ali por trás, a gente quer comer mesmo. Milton vende cerca de 400 salgados e 300 lanches por dia. A clientela é grande. O ponto ele tem há 27 anos. Tudo aqui é armazenado de forma correta. Ele explica que conquista os clientes pela qualidade dos produtos. Por exemplo, vinagrete, essas coisas tem que abastecer bem menos, porque ele pode estragar. Porque isso aí, aqui a hora de fazer o cachorro quente, ele fica na parte fria, certo? Mas você não pode pôr muito, porque às vezes não sai tudo, então você vai pôr aos poucos. E o restante fica na geladeira guardado. Então é isso que você tem que fazer. Porque no verão, então, ele pode estragar mais rápido, você toma mais... No verão você tem que ter o maior cuidado. Segundo o nutrólogo Edson Credidio, se aparecer algum sintoma de intoxicação alimentar, procure um médico. Inicialmente é vômito e diarreia, né? O vômito, ele é mais perigoso do que a diarreia, porque o vômito você perde mais eletrólitos, né? Mas a diarreia, às vezes a pessoa tem, por exemplo, evacua líquido umas 3, 4 vezes. Isso seria mais um desarranjo. A diarreia, quando passa das 10 vezes, também vai levar à perda de eletrólitos, vai desidratar. Mas se tiver um vômito associado, de maneira geral, acaba tendo que ir para o hospital. E aí, portanto, a matéria muito bem feita que ilustra a temática que nós vamos abordar hoje, intoxicação alimentar, recebendo a doutora Edna Sakamoto, nutricionista, também especialista em nutrição funcional.
Doutora Edna, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-la aqui nos estúdios do nosso Vida e Saúde. Eu tenho certeza, doutora, que quem está em casa está aumentando um pouquinho o volume do televisor para não perder nenhuma de suas explicações. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Frei. O prazer é meu. E, doutora, assim, nós estamos inseridos nessa nossa realidade, enfim, e a gente muitas vezes tem contato com os alimentos, enfim, ou dentro de casa, ou vai comprar fora. A gente viu a matéria aí, de repente as pessoas que estão nessa correria do dia a dia vão lá e pegam um cachorro-quente, vão lá, pegam assim, E isso, que tipo de intoxicação o nosso organismo ele é passível, doutora? Quando você consome alimentos fora de casa, Frei, você tem que tomar alguns cuidados, porque você tem que observar como aquele alimento foi manipulado, como está a pessoa que está comercializando ou está servindo aquele alimento. Então, quando você consome o alimento fora de casa, por exemplo, numa barraquinha de cachorro-quente ou alimentos que estão sendo comercializados na rua, é fundamental perceber como a pessoa está paramentada, se o uniforme está limpo, se o cabelo está preso, se o alimento está condicionado numa temperatura adequada, né? E normalmente o cuidado que você tem que ter é que a pessoa que está vendendo o produto, manipulando o produto, ela não pode estar mexendo no dinheiro. Então, muitas vezes na rua o que você percebe é a mesma pessoa prepara o alimento e cobra. E cobra, exatamente. Então, aí você corre realmente um risco de estar consumindo alimento já contaminado justamente por essa manipulação inadequada. Doutora Edna, o que acontece com o nosso organismo? A gente está lá, um alimento puxa, eu comi, não me fez bem, caiu mal, parece que está pesado demais. Que tipo de problemas vai causar onde? É no estômago? É no intestino? Onde que vai gerar esse processo assim, de mal-estar que a gente pode receber ao comer algo que realmente não devia ter comido? Sim, normalmente os sintomas variam, Frei. Mas, normalmente começa com desconforto gástrico, ou seja, com dor no estômago, muitas vezes evolui para náusea, diarreia, vômito e, em alguns casos, a febre. Então, são sintomas que você observa algum momento, assim, algumas horas após o consumo ou até muito próximo ao consumo, quando realmente o alimento já está no processo de deterioração, né? Agora, isso tem um tempo, logo em seguida, ou o próprio alimento ele vai pedir um tempo a mais para ele começar a fazer o efeito negativo? Dependendo do micro-organismo, da bactéria ou do vírus, os sintomas podem aparecer de meia hora a até 2 dias, por exemplo, tá? Então, o cuidado é você observar esse transtorno e procurar ajuda, né? Procurar ajuda médica, enfim, para não retardar o diagnóstico, né, desse problema. Porque muitas vezes, Frei, as pessoas sentem esse desconforto e acabam ficando assim, sem um cuidado médico, ou seja, ficam no cuidado paliativo, ou seja, no chazinho, e isso muitas vezes pode retardar o diagnóstico e o tratamento desse tipo de intoxicação. Você está acompanhando o nosso programa Vida e Saúde. Hoje estamos falando de um tema muito interessante, intoxicação alimentar, que realmente não tem idade para isso, né? Desde uma criança até nós adultos podemos assim receber essa intoxicação quando a gente vai comer alguma coisa, vai ingerir alguma coisa e a gente não tem essa devida preocupação. Ou uma ingenuidade também, doutora, porque no sentido assim, a gente não vai perguntar para o alimento assim, o que é o olfato que vai dizer assim, olha, esse está estragado, mas nem sempre o olfato revela como é que a gente pode identificar que realmente ali aquele alimento está estragado ou que vai gerar alguma situação desconfortável no nosso organismo, doutora? Normalmente, Frei, o alimento, ele mesmo estando em condições aparentemente saudáveis, ele pode já estar deteriorando, né? Mas as características que a gente chama organolépticas, que são aquelas características de cor, odor, são indicadores para a gente poder... Cor e odor. Odor, isto, e eventualmente sabor, que você pode usar como uma dica para saber se aquele alimento já está alterado. Então, observar a coloração, o brilho do alimento, o odor, mas é importante também lembrar que nem sempre o alimento que gera a intoxicação
apresenta alterações significativas. Às vezes a pessoa acha, comeu, estava mais ou menos, né? Não sentiu uma alteração tão grande, mas aquele alimento, pelo crescimento bacteriano ou pela produção de toxinas de bactérias, pode gerar, então, o desconforto, mesmo aparentemente estando ok. Doutora Edna, a senhora é nutricionista, portanto especialista. Hoje nós estamos com uma grande especialista, uma das mais conhecidas do Brasil, sobre o tema de intoxicação alimentar. A gente tem esse privilégio de trazer até você, de levar até você essas informações fundamentais. Agora, existe um grupo de alimentos mais ou menos que vão dizer assim, olha, cuidado, por exemplo, cuidado com a maçã, cuidado com a banana, cuidado com a pera, cuidado com o macarrão, enfim, existe algum grupo de alimentos que eles podem intoxicar mais do que os outros? Ou não? Sim, os alimentos que têm um grau de perecibilidade, ou seja, aqueles que estragam mais facilmente. Então, nesse grupo você tem o leite, as carnes, os peixes e frutos do mar, você tem a maionese, né, os ovos, então a preparação com ovos, esses são os mais conhecidos. Mas você pode também desenvolver intoxicação alimentar consumindo frutas, verduras e produtos mal higienizados, né, alimentos mal higienizados. É muito comum essa questão da maionese. O que a pessoa está lá, está numa festa, está num casamento, sempre serve maionese, enfim. Quem faz em casa um prato diferenciado, enfim, e tem aquela maionese. Aí leva para a mesa, leva para a geladeira. Terminou, sobrou, leva para a geladeira para não jogar fora. Eu tenho que jogar fora, eu tenho que trazer para a geladeira, eu posso da geladeira colocar na mesa de novo. Por quanto tempo isso pode ser feito? E o que na maionese é o mais perecível? É o ovo, é a batata, sei lá, né? O cuidado com a refrigeração, principalmente desses alimentos, tem que ser redobrada, Frei. Porque o alimento ele pode ficar em temperatura ambiente por no máximo 2 horas. Mas especificamente no caso da maionese, que é uma preparação com ovos, o ideal seria manter, quando exposto, né, quando você vai servir essa preparação, manter essa preparação refrigerada. Então, como é que a gente faz isso em casa, né? Em casa, você vai pegar a tigela com a maionese, colocar sobre o gelo que você vai colocar no outro recipiente. Então, você coloca o recipiente, gelo e põe em cima a tigela de maionese. Então, a temperatura mais fria vai permitir que aquele alimento fique por 2 horas na mesa para as pessoas se servirem, né, sem o risco de ter uma contaminação. E o outro aspecto diz respeito, por exemplo, ao que você perguntou, de posso guardar e reusar, né? Se você manteve esses cuidados, o ideal é você serviu, já coloca na geladeira, tá? Mas na geladeira, Frei, esse tipo de alimento, ele não pode ficar mais do que 2 dias, né? Então, é um cuidado, porque muitas vezes, sobrou, você usa hoje, amanhã, 3, 4 dias, aí não é bacana, porque você permite, de fato, mesmo refrigerado, o crescimento de micro-organismos. Existem alimentos que na geladeira também, mesmo colocando na geladeira, que deveria ser o ideal, mas ali na geladeira pode também gerar um processo de intoxicação. Então, nós vamos responder esta e outras perguntas também no próximo bloco. O tema está ficando bom. Hoje um assunto interessa a todos, porque afinal de contas todos nós precisamos nos alimentar e às vezes a gente tem situações que a gente precisa ter um cuidado um pouquinho mais sobre os nossos alimentos. Esse é o Vida e Saúde, que volta já só para você. Uma dica que eu sugiro é que você sempre leve a sua água de casa para a praia ou para o local que você for passear.